Continuidade ao estudo da obra Messe de Amor, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. E messe significa colheita. Que colheita nós temos realizado diante do amor maior que esteve entre nós na terra, que foi e que é Jesus. Foi porque passou por nós. E é porque o Mestre continua atuando em favor de todos nós. Neste capítulo, que é o 33 da obra, Joana de Ângeles, ela vai trazer para nós algumas reflexões que nós gostaríamos, primeiramente, de ler todo o texto, para então pontuar aquilo que é importante para nós. Ela vai dizer assim: não gastes o tempo no exame dos erros alheios, porque o criminoso responderá pelo tempo usado negativamente. Não apontes os espinhos da estrada, demorando-te à distância deles. Não argumentes com malfeitores, convencido da própria segurança. Não duvides do poder da oração. Não arregimentes adversários para a paz da consciência, porque o ódio é incêndio destruidor. Não esperes pela fortuna para o enriquecimento do bem, porque a moeda insignificante aplicada na beneficência é mais valiosa do que qualquer fortuna morta em cofres invioláveis. Não reclames para satisfação pessoal os excessos que podem atender às múltiplas necessidades dos outros. Não ajudes sem a contribuição estimulante da alegria. Não uses o conhecimento da verdade para a exibição vulgar ou para afligir os companheiros. Não menosprezes o tesouro dos minutos, a eternidade dos segundos. Não reivindiques a fé para a vaidade, mesmo que todos exaltem a excelência do teu labor. Não ministres programas ásperos e rígidos, sem que possas selar as palavras com a ação bem desenvolvida. Não desrespeites o suor alheio, granjeado na luta e na dor. Não reclames referências especiais. Não exibas, mesmo discretamente, os teus feitos, porque qualquer bom pregão perde o valor quando nasce no interessado. Não exijas a presença dos amigos onde não te levaram os pés. Não des entrada ao mal na residência da tua alma. Não abras os ouvidos ao vozerio da maledicência. Não valorizes o mal a ponto de duvidar da vitória final e certa do bem, vivido por Jesus, o Mestre e Senhor. Então essa é a lição proposta pela nossa irmã. E nós vamos observar que ela, em todas as frases, ela inicia com um não. Que é justamente nós negarmos tudo aquilo que não faz bem a nós mesmos. E isso é tão importante, pois que, às vezes, nós nos deixamos levar por diversas situações que a própria vida vai nos apresentando no encaminhamento da mesma, e
as coisas vão chegando, vão acontecendo, e nós vamos nos perdendo dentro de situações que não é a necessidade real para o nosso ser espiritual. A doutrina espírita, ela tem como um dos principais objetivos resgatar para nós o ensinamento do Cristo, daquele ponto onde o Mestre exemplifica e ensina aquilo que realmente nós o somos, espíritos. E está aí uma das grandes dificuldades do ser humano, compreender essa realidade. Pois ainda presos às noções e às questões da materialidade, nós vamos vivendo as existências diante da vida, desperdiçando aquilo que é necessário ao nosso crescimento moral e espiritual. Então ela vai trazer vários apontamentos, iniciando com não, 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 não. Com qual objetivo? Para que nós aprendamos a realizar dentro de nós o bem. O exercício do bem. E exercitar o bem é justamente fazer com que nós não nos deixemos levar pela negatividade, pela onda pessimista, pela onda de desânimo que o mundo tenta nos influenciar. Pois somos influenciáveis. Todos nós sabemos disso. E a própria doutrina espírita pontua isso para nós ao nos informar que os espíritos influenciam uns aos outros. Somos espíritos. Mas estando no plano físico e vivendo para as questões da matéria, nós deixamos de pensar nas questões espirituais. O objetivo não é ficar alienado a tudo aquilo que a matéria nos concede. Não, não é isso. Há necessidade do espírito viver na matéria, experienciar na matéria, mas ele precisa autoconhecer-se para não se permitir com que a matéria possa algemá-lo, escravizá-lo. E é isso que tem acontecido com todos nós, ao longo do tempo. E quando nós falamos tempo, nós não estamos apenas dizendo da atual existência. Mas se nós somarmos todas as nossas existências até hoje, nós vamos observar que as nossas falhas foram enormes, que os nossos enganos foram enormes, que os nossos equívocos também o foram. Basta observarmos a nossa atual existência. E tudo aquilo que nós temos experienciado, não somente no campo familiar, mas nas atividades que nós desenvolvemos, seja profissionais ou não, na própria casa espírita ou casa religiosa que nós frequentamos, nós vamos estar esbarrando diretamente com dificuldades, com obstáculos. E o que Joana de Ângeles nos chama a atenção? Se somos cristãos
e queremos adotar realmente Jesus como modelo e guia de nossas vidas, e nos permitirmos a fazer parte da sua seara, se faz necessário, então, trabalharmos dentro de nós o amor. Porém, o amor é algo ainda muito profundo, pois que nós falamos que amamos. Estamos sempre dizendo isso. Mas será que amamos de fato a ponto de desprendermos deste amor? Porque o amor verdadeiro, ele liberta, ele não agrilhoa. O amor verdadeiro, ele quer o bem, a paz, a fraternidade. Tudo aquilo que for contrário a isso não pode ser amor. O amor verdadeiro quer que o semelhante seja feliz. E não que nós tenhamos inveja, despeito, ciúmes e por aí vai. Adentrar a seara do amor para estarmos nos candidatando a seguir com Cristo, ela então nos apresenta tudo isso aqui que nós acabamos de ler. Então nós vamos relembrar. Não gastes o tempo no exame dos erros alheios, porque o criminoso responderá pelo tempo usado negativamente. O que ela está chamando a atenção? Olha, não se preocupe com o que o outro faz ou deixe de fazer. Isso não é seu problema, o problema é dele. O que lhe compete é seguir com o mestre. Se estiver ao seu alcance de poder ajudar e auxiliar, ajude, auxilie. Faça o bem, mas não se permita julgar a quem quer que seja por aquilo que o outro faz, porque o que ele faz é problema dele. Ah, Delano, mas está me afetando diretamente. Se está afetando diretamente, então vamos chamar a pessoa a um diálogo honesto, sincero, fraterno. Expõe aquilo que você está observando, que o que a pessoa vem fazendo está te trazendo algo que é um desconforto. Coloque de forma clara. Agora, cabe à pessoa aceitar ou não. Porque se ela vai aceitar ou não, já não faz parte de nós. É algo pessoal dela. E é isso que nós precisamos entender. Por quê? Não apontar os espinhos da estrada, demorando-te a distância deles. Então a gente observa os espinhos e ficamos apontando. E tentamos nos afastar. O que Jesus nos ensina? Viu o espinho? Está no meio da estrada? Passou por ele? Retira-o. Porque o outro vai passar também e poderá ferir, poderá se machucar. Ah, mas não fui eu que coloquei ali. Não importa. Não argumentes com malfeitores, convencido da própria segurança. Para que a gente vai ficar batendo boca ou discutindo com alguém que quer fazer o mal e realiza o mal por prazer? Existem leis, e as leis devem ser
cumpridas. Agora, não necessitamos discutir com quem quer que seja, a não ser que, dentro deste diálogo, nós vamos justamente apontar aquilo que deva ser feito com o objetivo de que todos cresçam e se beneficiem. Pois se a pessoa está fazendo algo que está prejudicando somente ela, o problema é dela. Mas se está prejudicando a muitos, é um dever. E a própria espiritualidade nos chama a atenção para isso, que necessitamos chegar próximo e dizer a ela: não duvides do poder da oração. E está aí. Nós, às vezes, duvidamos. E muito. E nós precisamos aprender a orar. Porque nós ainda temos grandes dificuldades em fazer uma simples prece. Adriano, como assim? Porque falar é fácil. Verbalizar palavras é muito simples, é muito fácil. O que Jesus nos ensina é entrar para dentro de nós mesmos e fazer uma autoavaliação e nos propormos a fazer uma ligação com a espiritualidade maior, com o Pai, na intimidade dos nossos corações, mantendo o foco, a concentração, e não se permitir a desviar o pensamento. Isso é algo ainda difícil para a grande maioria de nós, pois que há necessidade de exercitarmos meditação, para aprendermos a concentrar, pois que os nossos pensamentos, eles dispersam, eles vagueiam. E como que nós podemos fazer isso? Muito simples. Exercitando. E um dos bons exercícios que nós podemos realizar é uma leitura, por exemplo. E ao fazer a leitura, veja bem, que coisa interessante. Isso acontece muito. Às vezes, nós estamos dentro dos lares fazendo o estudo do Evangelho no lar, ou o culto do Evangelho no lar. Vocês podem fazer o teste com vocês mesmos. Aí, nós vamos seguir uma obra ou fazer uma leitura aleatoriamente de uma obra. Como, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos colocar na hipótese que nós vamos fazer com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo. E faz a leitura da lição. Fazemos a prece inicial, abrimos, fazemos a leitura, fazemos os comentários, fazemos a prece final e ponto. Se nós perguntarmos para nós mesmos, 5 minutos depois que o culto acabar, qual foi o capítulo, o título da lição que nós lemos mesmo? A gente não sabe. A gente esquece. Aí você tem que ir lá no Evangelho, abrir ele para você conferir. Por quê? Porque o pensamento não estava focado, não estava concentrado. Fez a leitura? Fez os comentários? Achando que está tudo certo? Mas se alguém chegar 5 minutos depois e perguntar qual foi o capítulo, qual foi a lição que foi lida hoje no estudo do Evangelho? Eu não sei, não lembro. Isso acontece. Faça o teste. Ou, isso 5 minutos depois, mas se nós conseguirmos manter o pensamento concentrado, foco naquilo que nós estamos realizando,
A pessoa vai chegar e dizer, qual foi? Foi o capítulo X, o item tal. Bacana. E você vai ter que trabalhar isso com você, exercitar isso com você. Na outra semana, você saberá qual foi a última lição que foi lida. Então, é preciso iniciar esse movimento conosco mesmo, pois que nós estamos nos candidatando à seara do amor do Cristo. Mas como que nós vamos amar e praticar o amor se nós ainda não conseguimos realizar para conosco mesmo? Então é um convite da espiritualidade. Não esperes pela fortuna para o enriquecimento do bem. Moeda insignificante aplicada na beleza é mais valiosa do que qualquer fortuna morta em cofres invioláveis. Então, no próprio texto bíblico, nós temos uma passagem belíssima. Jesus dentro do templo, próximo ao cofre onde as pessoas depositavam seus donativos para o templo, para a manutenção do templo, e também para fazer seus pedidos. Então as pessoas chegavam e iam colocando moedas ou algo de valor e faziam seus pedidos. Jesus viu então de longe uma mulher vindo com muita dificuldade e deposita 2 pequeninas moedas, as moedas de menor valor à época. Era como se você colocasse 2 moedinhas de 5 centavos dentro do cofre. Aí Jesus então chama os apóstolos e diz a eles: vês aquela mulher? As 2 moedas que ela colocou foi muito maior do que todos os que hoje colocaram aqui. Os apóstolos ficam entreolhando, pois que ela doou aquilo que é do seu próprio sustento, enquanto os outros doaram aquilo que é supérfluo para eles. Então, olha que dificuldade nós temos. Basta observar como temos nos movimentado. Porque a gente costuma, às vezes, separar alguns itens, alguns objetos que nós não usamos mais, para doar. Isso é louvável? É muito louvável. Isso é meritório? É meritório. Mas fazemos não com desinteresse, fazemos ainda com interesse. E a proposta é irmos desapegando para aprendermos a trabalhar aquilo que é essencial a nós. E uma das maiores dificuldades de todo ser humano: reclamar. E Joana de Ângeles coloca: não reclames. Para a satisfação pessoal, os excessos que podem atender às múltiplas necessidades dos outros. Às vezes a gente observa um esbanjamento por parte de muitos corações e nós ficamos reclamando: poxa, eu estou aqui na luta e a pessoa esbanjando. Não faça isso. Porque se somos espíritos e estamos diante de uma lei que é imutável e é divina, cada espírito, ele só recebe da vida aquilo que ele vai doar à própria vida. Isso temos aprendido. E o tempo, ele vai nos posicionando de uma forma melhor para entendermos isso. Por isso,
ela diz: não reclames referências especiais e nem des entrada ao mal na residência da tua alma. Não valorizes o mal a ponto de duvidar da vitória final e certa do bem. O mal, por mais que nós o observamos na atualidade, ele é passageiro. E ele só se faz presente por causa da omissão dos bons ou daqueles que se dizem bons. Quem nos fala isso é a própria espiritualidade. Na questão 932, do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca, e que nós gostaríamos de ler para fecharmos, para as nossas reflexões, a fim de que nós não permitamos que o mal avance. Livro dos Espíritos, questão 932. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons. O nosso objetivo é adentrar a seara do Cristo, a seara do amor. Mas para estar dentro dessa seara, nós temos que nos qualificarmos. E uma das formas de nós qualificarmos dentro da seara é aprendermos a fazer o bem, primeiramente a nós mesmos. E nós temos essa dificuldade. Por que no mundo a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes, isto é, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Mas quando estes o quiserem, eles preponderão, isto é, o bem vai sobrepujar o mal. E vai chegar um momento em que o mal já não fará mais força e nem estará mais presente em nossa humanidade. Devido os espíritos estarem compreendendo e já por terem assimilado e estarem praticando a lei de amor, exemplificada pelo nosso Mestre Jesus. Há muito que trabalhar, mas se nós não começarmos hoje, agora, como é que nós vamos querer chegar ao passo número 100, se nós ainda não conseguimos dar o primeiro passo? Cabe a nós trabalharmos na promoção do bem em nós mesmos, contribuindo com Cristo. Então nós vamos fechar essa primeira parte, agradecer imensamente a Jesus